Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal cervejapod.com. Aqui no nosso canal você fica sabendo tudo sobre cerveja, desde beber cerveja, que é a minha especialidade, até fazer cerveja, que é a especialidade do meu queridíssimo amigo João Fernando Sacilotto, nosso querido químico e mestre cervejeiro, também proprietário de uma pequena indústria de cerveja e que tem muita experiência no mercado e que se dispôs a participar do nosso projeto aqui do nosso canal cervejapod.com. Aliás, o nosso canal tem como objetivo tratar de muitos assuntos. Vamos falar aqui de fabricação de cerveja, de origem, vamos falar de história, de geografia, vamos falar de química, vamos falar de instalação de chopeiras, vamos falar de tudo que você imaginar que é ligado ao mundo da cerveja. Este vídeo tem como objetivo a sequência do primeiro vídeo de inauguração, portanto, nós estamos ainda aqui em fase de inauguração do nosso canal e eu quero dar para você as boas-vindas. Se você está nos assistindo e nos encontrou por acidente, faça aí a sua inscrição no canal, ativa o sininho, que a cada vídeo que a gente postar aqui, nós vamos avisar, o YouTube vai avisar você que tem vídeo novo no pedaço. Por enquanto, estamos seguindo aqui com o nosso parceiro de projeto, o João Fernando Sacilotto, mas o João mesmo vai trazer aqui muitos convidados para bater papo com a gente no nosso podcast. João, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós agradecemos todos. Bom, nós falávamos sobre o malte, vínhamos falando de história, um pouquinho de história, de onde surgiu a cerveja. O João falou no vídeo anterior, se você quiser pode ir lá assistir o vídeo anterior, que você vai ver interessantíssimo a história da cerveja. O João dizendo para mim que uma das histórias da cerveja é que a cerveja surgiu a partir de um pão que não deu certo. E uma história mais recente diz que foi os grãos que foram juntados e molhados acidentalmente e que acabaram por fermentando e se transformando numa estranha bebida que depois veio a ser chamada de cerveja. Tá tudo no outro vídeo, se você quiser, vai lá dar uma olhadinha, mas agora não, agora você fica vendo esse vídeo aqui, porque nós vamos falar do malte. O João falava no vídeo anterior que a cerveja não é feita de cevada, que a cerveja é feita de malte, e que o malte, a palavra malte, subentende-se ser malte de cevada. Quando você ouve ou lê simplesmente a palavra malte, subentende-se malte de cevada. E quando o malte é de outro cereal, como de milho, de arroz, etc. e tal, o malte, a palavra vem acompanhada do nome do cereal. É isso, João? É isso aí. Eu vou parar de falar, porque senão eu vou ser o entrevistado aqui. Você já está Eu estou aprendendo, estou aprendendo. Sempre ressaltando que malte é o produto da germinação de um grão de cereal. Então, ele é um grão de cereal que foi germinado. O objetivo do grão, de qualquer semente no nosso planeta, seja uma semente de laranja ou de maçã, ou um grão de cereal, que também é uma semente, o objetivo dessa semente é germinar e dar uma árvore, gerar uma árvore, uma gramínea. No caso da cevada, o objetivo do grão de cevada é germinar, se transformar numa planta de cevada, gerar outros grãos e proliferar a sua espécie. Mas o nosso objetivo não é deixar ele se transformar em planta, nosso objetivo durante a malteação do grão de cevada é suscitar essa germinação controlada do grão até certo estágio durante, eu vou dizer aqui, a grosso modo, durante 3 dias de germinação, ela não vai dar tempo de se transformar em uma planta. Então, todo aquele amido, aquela farinha, vai continuar contida dentro desse grão. E, neste momento, então, ela se transformou, então, no malte. A palavra malte, então, se subentende que é o fruto da germinação controlada do cereal da cevada. E ela surgiu assim, porque durante esse processo metabólico de germinação, os amidos, ou seja, a farinha que está lá dentro do grão, essa farinha, o grão quer utilizar como fonte de energia para a sua própria germinação e nós queremos usar como fonte de energia para o fermento lá na cervejaria.
Agora, né? E a palavra malte, então, se misturou às denominações de alguns dos principais açúcares que são formados durante essa malteação, que é a maltose, que são 2 moléculas de glicose formando um açúcar que se chama maltose. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão agora assistindo o nosso podcast têm a mesma impressão que eu. Eu não estou dizendo que todos tenham, porque muita gente tem muito mais conhecimento do assunto do que eu. E para ter mais conhecimento que eu não é difícil. Mas eu sei que tem muita gente assistindo o nosso podcast e que também pensa assim, quando eu ouço a palavra malte, João, me remete a um líquido, a um melado, a uma coisa doce, mas que fosse um caldo. E agora, pela sua explicação no vídeo anterior, eu percebi que o malte não é um líquido, não é um melado. Exatamente. Que o malte é o próprio grão. É o próprio grão. Isso que você falou, Geraldo, a maioria da população pensa ainda assim. Claro que com o advento da democratização dos meios de comunicação, da internet e tudo mais, as informações todas estão ficando mais acessíveis, seja na área do direito, da administração, do jornalismo, da química, da cervejaria, tudo bem, todo mundo tem esse acesso, mas ninguém é obrigado a ser especialista e saber tudo. Então, se de repente é uma coisa óbvia para mim que o malte é um grão, para você e para muitas pessoas que conversam comigo numa festa também tem a mesmíssima surpresa exatamente, que você. Não, mas não é aquele melzão assim, não é. Não é. Eu posso falar uma marca que antigamente tinha aquele mel que chamava Caro. Muito tempo atrás, quando a gente era criança, gostava de comer aquilo. Eu achava que malte era mais ou menos. As pessoas todas me dizem, mas não é aquele negócio que chama Caro, que é o malte, né? Porque devia ter alguma coisa escrita, mas o pessoal relaciona a isso. Aí é um grão. Se eu colocar para você aqui um grão de malte e um grão de cevada, você não vai diferenciar. Um olhar não treinado. Eu posso te pedir uma coisa? Claro. Em um dos nossos próximos vídeos, numa próxima oportunidade que a gente estiver juntos aqui gravando, você não pode trazer para a gente ver? Vamos trazer, então, as matérias-primas. Quando a gente for dar um ênfase em matérias-primas, vamos mostrar aqui. Trazer, né? Por exemplo, o grão da cevada e o grão da cevada em estado de malte. Isso, a cevada e o malte. Para a gente ver qual é a diferença disso, para a gente entender qual é a diferença. Ou, se puder, se você tiver facilidade em trazer um grão de arroz e o malte do arroz, para a gente ver, para nós, os leigos, entendermos o que é isso. Então você falou uma coisa, eu vou aproveitar e dizer assim, você quer ver o malte de arroz ou um malte de trigo? É um grão muito acessível. Claro que o malte de arroz é difícil fazer em casa, porque o nosso arroz processado já vem sem a parte viva do grão. Você tem que pegar um arroz com palha ainda para fazer isso, para germinar. Se você conseguir germinar, o trigo, você pega o trigo, coloca um pouquinho de trigo dentro de um copo de água, deixa ele ali meio dia com água, ou um dia, e depois de outro dia você deixa ele num copo só molhado, sem água, você já vai começar a ver que ele vai abrindo. Ele vai despontar uma raizinha, que nós chamamos tecnicamente mais de radículas. São pequenas raizinhas que vão sendo criadas, essas raizinhas vão saindo, e num dado momento, até a pequena folha do outro lado do grão de trigo você vai conseguir aparecer. Aquilo é malte de trigo. Se você pegar aquilo, colocar numa frigideira e tostar, ou num forno e tostar aquilo, você mata o grão, ela vai parar de germinar. O grão de vivo, que você suscita a vida nele, passa a ser um grão morto. Aquilo é malte. Aquilo é malte. Ai, que coisa interessante. Ô, João, voltando na história da cerveja, que é o foco aqui do nosso canal. Então, quando eu ouço falar, ou quando eu compro uma garrafa de cerveja que está escrita duplo malte, isto significa que ela possui o malte da cevada e também o malte de um outro cereal associado? Interessante essa pergunta, porque
A palavra duplo malte está sendo utilizada também, eu acho até que corretamente, por uma outra vertente da arte comercial, que é o marketing. Eu adoro falar de marketing também, Sim. não sou especialista. Às vezes me posto também como especialista, peço perdão. Mas todo mundo é especialista em tudo né? Hoje. Claro. A internet, as redes sociais permitiram que todo mundo seja jornalista, todo mundo seja operador de marketing, todo mundo seja marqueteiro, mestre cervejeiro. Todo mundo virou tudo. E eu também agora. sou especialista em marketing então, agora também. Eu vou ficar especialista em mestre cervejeiro. Então, vamos sim. E o pessoal que faz marketing ouve as coisas. É feita com 2 maltes. Algum técnico lá na cervejaria grande estava conversando entre eles, falou, vamos colocar uns maltes diferentes aqui. O cara do marketing falou, nossa, como assim? Vai 2 maltes? Então vamos colocar duplo malte, isso vai atingir uma parcela da população. E é verdade, vai remeter, e funciona bem. E eu fico encantado com isso, porque essas pessoas do marketing conseguem enxergar coisas que nós técnicos não enxergam. A gente é muito limitado numa certa etapa. Mas é uma malte... Não é uma associação de 2 maltes. Não, aí não seria uma associação de 2 maltes, nesse caso comercialmente dessa grande empresa que está fazendo que tem esse nome de duplo malte. Na verdade, o malte de cevada, ele vai se transformar... a cevada vai se transformar em malte, e esse malte ele tem lá a sua cor, uma cor pálida, clara. Se a gente tostar um pouco este malte, como se fosse uma torrefadora de café... Sim. Durante 1 minuto, 10 ou 15 ou mais, ou temperaturas diferentes. Tem torras diferentes. São torras diferentes. Então, ele vai dar um malte pálido ou mais escuro. A mistura desses maltes vai dar uma cerveja mais dourada, avermelhada, escura. Né? Então, uma cerveja duplo malte, nesse caso, ele está dizendo, olha, eu tenho um malte mais claro e um mais tostado. É o mesmo malte, possivelmente, da cevada. Exatamente, da cevada. Só com torra diferentes. E essa torra, como no café, remete àquele gostinho queimado, aqueles aromas. Entendi. E possivelmente, se o marketing da cerveja utilizasse isso como torra, poderia remeter ao café. A uma outra coisa. Ou a qualquer coisa sobre exatamente. café. Então eles... um dia talvez façam, mas depende do comportamento da população, né? Entendi. E quando a gente tem, como você me disse no vídeo anterior, nós batíamos papo aqui, a legislação brasileira exige que seja pelo menos 50% de malte de cevada. E depois você pode, se quiser, acrescentar malte de arroz, malte de milho e etc. e tal, e você pode ir incrementando e inventando coisas. Quando você faz isso, desculpa cortar, mas quando você faz isso e você acrescenta... vamos hipoteticamente imaginar aqui que se nós tenhamos 50% de malte de cevada e eu resolvi na minha cervejaria colocar uma percentual lá de malte de arroz. Tá. Isso não é duplo malte. Eu não posso... ele é duplo malte. Posso chamar isso de duplo malte. Só que alguém já pegou esse nome primeiro, hein? Entendi. Está registrado. Entendi. Você pode falar triplo malte. Depois que lançaram duplo malte, outras pequenas cervejarias lançaram, a minha é triplo malte, a minha é quádruplo malte. Pô, tem cerveja com 10 tipos de malte. E aí eu posso olhar, se eu olhar no rótulo da cerveja, vai estar escrito lá, como você disse, né? Tem lá pelas quantidades, né? Tem a primeira ingrediente, água, X de água, e depois X de malte, X de malte, né? Porque quando falar a palavra malte, já é de cevada. E depois mais malte, X% malte de trigo, malte de arroz, outro cereal qualquer. Pode ser. Pode. Agora, até uma outra coisa que o marketing se utiliza, não vou dizer que é certo nem errado, mas ele se utiliza da palavra, das denominações puro malte. Uma cerveja que é puro malte significa que está 100% produzida com malte. Com cevada. Com malte da cevada. Da cevada, Mas a grande realidade do planeta, as cervejas que se bebe no mundo... elas levam uma quantidade de malte e uma quantidade de outro cereal qualquer não malteado. Depende da disponibilidade e de preço desses cereais em seus países.
O que é cereal não malteado? É um cereal que não passou por esse processo de germinação. O arroz que nós comemos em casa, por exemplo, é um cereal não malteado. Ele pode ir em na natura, cerveja? pode ir na cerveja, é uma fonte de amido, simplesmente. Ele vai misturado com o malte? Misturado com o malte e aquele amido vai se transformar em açúcar igual. Se há países na Europa com mais disponibilidade de cevada, é preferível, às vezes, fazer a cerveja inteira por malte. Mas há outros países no mundo que têm uma disponibilidade de milho, de arroz e de outros... Acrescentam esses... Então, tira uma parcela desse malte e acrescenta esse cereal. Dá até uma característica de mais leveza na cerveja. Quando tem um outro cereal. Outro cereal não maltado. Você veja bem agora aqui, pegando o planeta Terra, você situando numa zona tropical do planeta Terra, eu vou arriscar dizer que o maior país do mundo que está numa faixa tropical é o nosso. Sol, calor, suscita a sede de todo mundo. Se a gente continuar do outro lado do Oceano Pacífico inteirinho, não tem nada. Depois é uma parte da Austrália, Índia. A Austrália nem está no trópico. E África, que tem muita savana e também não favorece tanto a agricultura. Então, aqui a gente está numa parte no planeta que temos muita agricultura e muita gente querendo beber cerveja. E a cerveja, nada melhor que ser a cerveja leve. Então, nada melhor que nós adicionarmos cereais de um cereal não maltados. Né? Tem muita propaganda errada que algumas cervejas dizem, a cerveja está com milho, ela é ruim. Não é. Não é, muito pelo contrário. Eu te digo até que é muito mais difícil fazer uma cerveja com cereais não maltados. Os cuidados têm que ser bem maiores do que até com uma puro malte. São alguns paradigmas assim, né? Mas só para eu entender uma coisa, e os nossos espectadores, os nossos internautas aí que nos acompanham, que acompanham o nosso canal. Aliás, se você não fez a sua inscrição, faça, ativa o sininho aí para você receber os nossos as notificações de vídeos novos que são colocados no nosso canal. Os leigos que estão nos vendo, como eu, quando a gente verifica que a cerveja tem na propaganda, no rótulo, puro malte, nós podemos acreditar que ela é feita só de cevada, ou esta expressão pode ser usada para cervejas que também levam, inteligentemente, conforme a sua explicação, levam outros cereais que a tornam mais leve, etc. Não. Se está escrito puro malte, pode confiar que ela é fabricada só de malte. Quem utiliza essas denominações tem a consciência que deve cumprir o que está escrito no rótulo. Não pode fazer... Não pode. Pode-se correr o risco, sim, de uma fiscalização, mas... Então, escolher uma cerveja puro malte achando que ela é melhor do que a outra, que tem um outro cereal adicionado, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Ela pode ser até pior, para te falar a verdade, depende muito da mão das pessoas. Eu acho que aí também São vai muito de tipos gosto. De cerveja. São vai tipos. Muito de gosto, né? Um assunto que a gente pode esmiuçar muito profundamente mais para frente é o seguinte: as pessoas que dizem que sabem diferenciar o gosto de cerveja. Muitas sabem, sim, mas eu só acredito vendo. A partir de testes degustativos às cegas. Porque quando se bebe olhando para o rótulo, já está julgado. Existe profissional para fazer essa degustação? Sim, somos nós, mestres cervejeiros. Porque, por exemplo, na área do vinho, existe o sommelier que chama do vinho. E agora foi levada a denominação a sommelier de cervejas também. Tem também o sommelier é a pessoa que sabe identificar qual é o tipo de cerveja e oferecer isso envolvido em uma gastronomia. Isso, exatamente. A especialidade do mestre cervejeiro é provar a cerveja dentro da sua fábrica, onde ele trabalha, para identificar sabores não é só que, fazer... porventura, podem estar causando algum defeito e identificar sabores que são agradáveis ao mercado. Entendi. Então, é uma degustação altamente técnica, onde nós achamos substâncias que devem agradar ao mercado, que devem dar vida longa
de prateleira, que a gente chama validade, Validade, né? E também achar substâncias que, porventura, possam estar dentro do nosso produto, que causam defeitos, que desagradam à população, ao mercado, e que devem ser corrigidos. Nossa, esse defeito pode estar relativo a uma transferência, então, um processo ou uma bomba, e tem que ser identificado dessa forma. Você que está acompanhando aqui o nosso canal, está vendo a quantidade de assuntos que a gente pode discutir sobre esse tema. Você ressaltou isso no começo, né? Você ressaltou no início agora do nosso episódio a multidisciplinaridade que esse assunto traz, porque nós vamos falar, nós estamos falando de geografia, acabamos agora mesmo de falar. Geografia, de química, de história. São todas as matérias que, se fosse apresentada de repente para as pessoas nas escolas, desse mais atenção, talvez desse agora, mais atenção. E deixa eu aproveitar nós temos aí um tempinho final ainda. Eu vou voltar a dizer nesse vídeo, como disse no vídeo anterior e digo em todos os outros vídeos, eu respeito demais você que está nos assistindo, o seu tempo. Nós não gostamos de deixar os nossos vídeos passar de 20, 25 minutos, porque os vídeos ficam muito grandes e cansativos e a gente prefere dividir isso em pequenos episódios, porque você pode ter tempo suficiente para assistir o vídeo completo. E para nós é muito importante que você assista o vídeo completo, até para você aproveitar melhor o nosso conteúdo. Mas deixa eu falar aqui um pouco de indústria, porque me aparece aqui agora uma dúvida. Você tem lá uma pequena indústria de cerveja que tem as operações muito parecidas ou idênticas a uma grande indústria. Exato. É uma indústria do mesmo jeito, só de um porte um pouco menor. Mas tudo que se faz na grande indústria, você faz na pequena indústria. Todo o material que é consumido na grande indústria é consumido na sua. A fiscalização da grande indústria é a fiscalização da sua. Bom, então, o que é que uma indústria de cerveja compra? Qual é a matéria-prima? O que é que na tua indústria? De caminhão. Chega um caminhão. Chegou o caminhão, descarrega o quê? Malte. Malte. Basicamente. E lúpulo também, que faz parte do ingrediente. Num dado momento a gente vai esmiuçar Nós vamos falar do lúpulo, mas descarrega malte. Um caminhão de malte. E é malte, deixa eu aqui ser redundante, então, porque eu entendi que lá no começo nós já falamos que quando se fala a palavra malte, subentende-se que é malte de cevada, mas eu quero ser redundante na sua resposta e dizer malte de cevada. Exato. Que você chega lá os caminhões com saco, como é que chega isso? Em sacos? Em pequenas cervejarias, geralmente são sacos. São sacos. Em maiores cervejarias, a granel, e tem um sistema diferente para Muito bem. Isso. De onde vem esse material? Ele vem da roça? Não. Olha, a indústria, a cadeia da cerveja, quando se inicia, a cadeia da cerveja, ela não se inicia na cervejaria, ela se inicia lá no campo, tá? Quando você fez a pergunta, o que chega lá? Chega malte. Então, o que chega lá, o grão, já passou pelo processo de malteação e a indústria responsável por isso é a maltaria ou maltearia. Então isso não é feito na fazenda e nem na sua indústria. Não. Atualmente, é muito inviável para qualquer cervejaria manter uma maltaria ali do lado. Antigamente, eu vou dizer 100, 200, 300 anos atrás, a pessoa já plantava cevada, malteava e fazia a sua cerveja. Hoje não. Nem as grandes. As grandes cervejarias possuem suas próprias maltarias, mas longe das cervejarias. É outra indústria. Próxima de onde se planta a cevada, por exemplo. É outra indústria. Outra indústria que se chama maltaria. Essa maltaria, nessa maltaria existem pessoas responsáveis por fomentar o plantador de cevada e dar a ele as orientações de como se obter cevada, pagar essa cevada para ele, receber essa cevada na indústria, classificar segundo as qualidades que se necessita para fazer a malteação, o malte, suscitar a germinação, transformar a cevada em malte e disponibilizar a cervejaria. A cervejaria compra o malte pronto. Então, a cervejaria, quer dizer, a sua indústria que fabrica cerveja, ela já está utilizando um produto industrializado. Você compra um produto industrializado, sim, que é o malte, que é industrializado pela maltaria. Exato. E a partir dele é que sai a cerveja. Isso aí. Olha só, eu imaginei que você ia buscar lá na fazenda
Se fala tanto em agronegócio, né? Mas é uma bela numa cadeia do agronegócio também. É muito interessante e eu acho que oportunamente a gente poderia falar sobre maltaria, se é que é de seu conhecimento também. Eu fui malteiro numa grande maltaria também aqui no país. Eu posso convidar as pessoas para participar aqui conosco para falar de plantio de cevada. Conheço um professor no Paraná que é muito, muito indicado para isso. Aprendi muito com ele. Ele cuida de toda uma parte de pesquisa sobre cevada e orientação de como se fazer o fomento dessa cevada. Essa pessoa já tem cevadas e cultivares de cevada desenvolvidas por ele aqui no Brasil para essa maltaria e podemos chamar pessoas especialistas em malte. Eu penso que para brincar com nossos conhecimentos. Pois é, eu penso que no desenvolvimento aqui do nosso canal, o cervejapod.com, nós poderíamos começar a trabalhar nesta linha. E eu quero, de novo, agradecendo a sua aposta nesse projeto, te convidar para vir conosco, para a gente trazer aqui um agricultor ou um pesquisador que venha falar de plantação de malte e um malteador, um especialista em malteação, que venha falar do processo de malteação da cevada. E depois a gente vai partindo para a indústria. Como é que faz? Quando você recebe esse malte lá na sua indústria, o que é que você faz com esse malte? Para onde que ele vai? Ele vai para o depósito e depois do depósito o que faz? Faz o que com isso? Como é que faz? Cozinha, moe, peneira? Como é que funciona? É muito interessante. Mas o nosso vídeo já está começando a ficar grande. E eu não quero, como eu já te disse, você que está nos vendo, eu não quero tomar o seu tempo, não quero que você fique aqui preso conosco para chegar a obter essas informações todas. O nosso canal continua aqui, vai continuar ativo por muito tempo, é cervejapod.com, você faz a sua inscrição, ativa o sininho. Cada vez que a gente colocar um vídeo novo, nós vamos mandar uma notificação para você, você entra aqui e assiste o nosso vídeo, nós vamos ter vídeos novos possivelmente todas as semanas, a princípio com o meu amigo João falando de cerveja e logo depois com outros convidados, que serão convidados do João, e o João de entrevistado passará a ser também conosco entrevistador, ou no mínimo um consultor da nossa entrevista, nós ajudando a guiar, a guiar o nosso papo aqui, para que a gente recolha o maior número de informações possíveis. Ótimo. E você que está vendo o nosso canal pode mandar no nosso chat as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas dicas, o que você gostaria de saber sobre esse assunto. Suas correções. Porque nós vamos recolher todas essas informações e trazer para a nossa mesa de reunião também para ajudar na composição aqui da nossa pauta. Que bacana. Mais uma vez eu quero te agradecer, João, por você ter estado conosco em mais esse episódio e dizer que nós vamos estar juntos durante muito tempo e certamente prestando um bom serviço para os queridíssimos consumidores de cerveja, para os amantes de cerveja como eu, como você, como o Fábio. Obrigado. E como todos nós aqui do Cerveja Pod. A você, obrigado e a todos. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais este episódio. Esteja certo que no próximo episódio nós traremos ainda muito mais informações para você. Você está aprendendo e nós também. Aquele abraço, tudo de bom.